Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a sétima questão da prova da Prefeitura de Monte Azul Paulista do ano de 2021 da Banca Consulpan. É uma questão que fala sobre as manifestações orais da diabetes. Vem comigo! Pessoal, o que diz essa questão? O diabetes está relacionado com diversos problemas bucais, especialmente quando se encontra descompensado. São alterações orais que podem ser associadas ao diabetes, com exceção. Alternativa A: sensação de ardor na língua e mucosa oral que apresentam coloração avermelhada intensa, podendo desenvolver pontos de ulceração e posteriormente necrose tecidual. B: tendência à formação de abscessos periodontais recorrentes, hipossalivação e eritema difuso na mucosa bucal. C: hálito cetônico e aumento sintomático da parótida. D: maior ocorrência de cárie dentária e, nas crianças, nota-se padrão de erupção dental anormal. Meus queridos, não esqueça do like. Você que não é inscrito, se inscreve no canal para que eu possa continuar esse trabalho com vocês. Ativa o sininho para receber a notificação de novas resoluções de questões e vamos descomplicar essa questão. Quando a gente fala de diabetes, temos que lembrar que é uma doença relacionada ao metabolismo de carboidratos, resultando no que? No aumento dos níveis de glicose no sangue. Pode ser do tipo 1 ou do tipo 2. No tipo 1, a gente tem uma falta de produção de insulina, que pode ser total ou parcial. No tipo 2, a gente tem uma produção inadequada de insulina ou uma resistência dos tecidos aos efeitos da insulina. Lembrando que a diabetes do tipo 1 é aquela que geralmente é diagnosticada muito cedo, né? Muitas vezes na infância. Pacientes normalmente fazem uso de insulina durante a vida. A diabetes do tipo 2 é aquele caso típico de pacientes mais velhos, obesos, geralmente não usam insulina e controlam essa diabetes por meio de medicamentos e alimentação. Outro ponto importante é que nos pacientes com diabetes do tipo 1 é muito comum a ocorrência de cetoacidose. Tá? No diabetes tipo 2 já não é tão frequente. A gente tem que lembrar que, a grosso modo, a insulina é a responsável por levar a glicose que está lá no sangue para dentro da célula. Então, quando a gente tem uma falta, uma escassez de insulina no nosso organismo, vai ocorrer um acúmulo de glicose lá no sangue e vai faltar glicose dentro da célula. E essas células vão ficar sem produção de energia. E aí, o que o nosso organismo faz para compensar essa falta de energia lá nas células? Ele vai começar a quebrar gordura. E quando a gente tem muita quebra de gordura, ocorre a produção de corpos cetônicos. Então, se eu tenho muita insulina faltando no corpo, muita glicose lá no sangue, pouca glicose dentro da célula, a gente vai ter muita produção de corpos cetônicos. Isso pode chegar a um ponto que gera uma cetoacidose diabética. A cetoacidose é um quadro que pode ser grave, levar ao coma e até a morte. Lembrando que é muito mais comum a gente ter quadro de cetoacidose em pacientes diabetes do tipo 1 do que diabetes do tipo 2. A cetoacidose vai se desenvolver lentamente. E aí a gente tem o aparecimento dos primeiros sintomas, que são a polidipsia, a sede excessiva, a xerostomia, que é a sensação de boca seca, a poliúria, a urina em excesso, aquela micção frequente, a cetonúria, que é aumento dos corpos cetônicos na urina. Depois, a gente já tem o aparecimento do cansaço constante, pele seca ou corada, náusea, vômito, dor abdominal, dificuldade para respirar, hálito cetônico e dificuldade de concentração. Agora, voltando lá para o assunto da nossa questão, que fala das manifestações orais da diabetes. O Neville vai falar para a gente que as manifestações orais da diabetes são muito mais comuns em pacientes com diabetes do tipo 1 do que em pacientes com diabetes do tipo 2. Também pode aparecer nos pacientes com diabetes do tipo 2, mas não é tão frequente. O Neville vai colocar para a gente algumas manifestações orais, que são as seguintes. Doença periodontal é mais frequente e evolui mais rapidamente no paciente com diabetes. Comprometimento da cicatrização, por exemplo, depois de uma cirurgia,
A gente pode ter uma dificuldade de cicatrização e uma maior probabilidade de ocorrência de infecção, aumento e eritema da gengiva inserida, maior frequência de candidíase oral, mucormicose, que é o fungo negro, xerostomia, sensação de boca seca, cialoadenose, que é aquele aumento assintomático, difuso e geralmente bilateral da parótida. E aí eu coloquei duas situações aqui, um pouquinho de cor diferente, que é a glossite migratória benigna, a língua geográfica, e a hipossalivação. Por quê? O Neville coloca lá que existe autores que falam da maior ocorrência de glossite migratória benigna e hipossalivação em pacientes diabéticos, mas que, por outro lado, outros pesquisadores não confirmam esses achados. Então, em relação a essas duas situações, Neville fica ali em cima do muro. Além dessas manifestações orais colocadas pelo Neville, a gente tem outras manifestações orais que a gente encontra também na literatura, em teses, em trabalhos científicos. Por exemplo, síndrome da ardência bucal, que é aquela sensação de ardência na mucosa sem lesões aparentes. Geralmente, o local de maior relato dessa ardência é nos 2/3 anteriores da língua e na mucosa jugal. Maior ocorrência de cárie, geralmente por causa da hipossalivação. Abscessos periodontais, porque a gente tem todo um comprometimento da resposta imunológica, da supressão neutrofílica nos pacientes diabéticos. Ulcerações da mucosa e padrão de erupção dental alterado em crianças. Quando a gente volta para a nossa questão, ele quer a exceção. Ele quer uma alternativa que tenham alterações orais que não estejam associadas ao diabetes. E aí, a hora que a gente lê as 4 alternativas, parece que está tudo relacionado ao diabetes, né? Por exemplo, na alternativa A, sensação de ardor na língua e mucosa oral, que apresentam coloração avermelhada intensa, podendo desenvolver pontos de ulceração e, posteriormente, necrose tecidual. B. Tendência à formação de abscessos periodontais recorrentes, hipossalivação e eritema difuso na mucosa bucal. C. Hálito cetônico e aumento sintomático da parótida. D. Maior ocorrência de cárie dentária e nas crianças nota-se padrão de erupção dental anormal. Quando a gente olha para a letra C, o que diz ali? Aumento sintomático da parótida. E aí a literatura vai ser unânime em dizer que esse aumento da parótida é assintomático, é indolor. Então eu acredito que a banca tenha considerado essa alternativa C como correta, né, como sendo a exceção, por conta dessa palavrinha aí, por conta desse sintomático, que seria um aumento assintomático da parótida, tá? E aí eu vou fazer um questionamento aqui, que eu fiquei quebrando a minha cabeça, quem vai conseguir me ajudar em relação a isso? Na alternativa a banca considerou como incorreta e diz assim: sensação de ardor na língua e mucosa oral, ok, a gente encontra isso na literatura, que apresentam coloração avermelhada intensa, ok também, podendo desenvolver pontos de ulceração, também encontrei na literatura falando de ulceração da mucosa oral, posteriormente necrose tecidual. Meus queridos, se alguém encontrar uma referência que fale de necrose tecidual em mucosa, manda para mim que eu estou procurando até agora. Tá? Lógico que a gente encontra que em caso de pacientes diabéticos, a gente tem uma facilidade da ocorrência de ulceração e necrose tecidual, principalmente em pele, né? A gente tem o caso do pé diabético, que tem todo um caso de necrose e gangrena do pé. Os casos chegam até a evoluir para uma amputação, mas eu não consegui encontrar uma referência que fale de ocorrência de necrose tecidual em mucosa, claro, assim, explícito, tá? Então, quem me assistiu até aqui este momento e sabe qual a referência que tem essa informação, manda aqui pra gente, compartilha com a gente, pra gente agregar conhecimento. Mas, de qualquer forma, a banca considerou a alternativa C como correta. Acredito que pelo fato desse aumento sintomático da parótida e o que seria um aumento assintomático e indolor da parótida. Meus queridos, agradeço mais uma vez a companhia de vocês aqui comigo e nos vemos numa próxima questão. Tchau!